Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Priscilene, sou professora da Rede Municipal de Cascavel e hoje eu trago para vocês um assunto muito interessante para nossa aula de língua portuguesa, que é sintaxe de regência, né? A regência nominal. Então, antes que nós iniciemos a nossa aula, eu peço que vocês fiquem atentos a algumas dicas de como vocês podem se prevenir contra o Covid-19, usando máscara, álcool em gel 70%, lavando bem as mãos, mantendo o distanciamento social, desinfetando objetos pessoais e também só saindo de casa se necessário. Detalhe, fique ligado nos sintomas. Pode sentir febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldades para respirar. Então, o melhor cuidado é sempre a prevenção. Então, gente, antes de iniciar o nosso conteúdo de fato, eu quero dizer para vocês que esse assunto ele é muito simples, ele é muito fácil e as pessoas têm em mente que esse conteúdo é difícil. Estudar regência? Não, regência é muito difícil. Eu prefiro estudar verbo, eu prefiro estudar substantivo. Mas quando eu falo em regência, eu estou falando em relação de dependência. É apenas isso. É um termo que depende de outro. No caso, que se depender de um nome, né, que é o substantivo, o adjetivo, o advérbio, eu estou falando em regência nominal. E se estiver falando em dependência de um verbo, eu estou falando em regência verbal. Então é um conteúdo muito simples. Basta que você consiga reconhecer as classes, né? E aí, a partir disso, você faz uma. E aí, a partir disso, você consegue fazer, sim, atividades a respeito desse conteúdo, porque é muito, muito básico, muito fácil. Então, eu coloquei aqui para vocês uma dica. Chamamos de termo regido a palavra que depende de outra para obter sentido completo. E o termo regente, a palavra de que se subordina o termo regido. Ou seja, eu estou falando aqui de relação de dependência, eu tenho um termo que precisa do outro para ter sentido completo, e esse outro, ele é o meu substantivo, ou ele é um adjetivo, ou ele é um advérbio, ou um verbo, tá certo? E hoje nós vamos ver a regência nominal, tá bom? E o que seria essa regência nominal? A regência nominal nada mais é do que quando um termo regente, que é o meu nome, ou seja, eu tenho uma relação de dependência entre o nome e o complemento, tá bom assim? Então, o meu complemento vai estar ajudando no sentido de um nome e não de um verbo. E essa minha relação, ela sempre vem intermediada por uma preposição. Todas as vezes, professora, vem uma preposição? Não. Em alguns casos, poucos casos não vem, mas a maioria sim. Então vamos levar aqui essa questão da preposição um pouco mais a sério. Então você precisa lembrar o que é uma preposição, você precisa lembrar o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. E aí você lembrando disso, você consegue claramente fazer qualquer atividade sobre regência nominal, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Devemos ter amor ao próximo. Quando eu digo assim, devemos ter amor ao próximo, eu tenho aqui, devemos ter amor. Amor a quem? O próximo. Então, eu já sei que ao próximo eu tenho um início aqui de complemento por uma preposição, que é a preposição a. E eu tenho também o complemento de uma palavra que não é verbo, é um nome, né? É o amor. Toda e qualquer palavra que eu puder colocar o artigo antes e ele ficar acompanhado de forma correta, eu tenho um substantivo, certo? Então, amor é o amor. Então, artigo acompanha substantivo, porque essa é a única função do artigo, né? Acompanhar o substantivo. Vamos adiante. Eu coloquei aqui para vocês algumas regências de nomes. Professora, mas como assim algumas regências? A regência, gente, nada mais é do que uma expressão que complementa o sentido de outra, né? No caso aqui do nosso
os nomes. Substantivo, adjetivo, advérbio. E essa expressão sempre vem acompanhada de preposição. Então, isso tudo aqui nada mais é do que uma forma de você entender qual preposição usar após determinados nomes, determinados substantivos, determinados adjetivos, determinados advérbios, certo? Então, entendam que a regência nada mais é do que você conseguir distinguir qual preposição usar, em que momento usar, tá certo? Nós temos algumas regências de substantivos, como por exemplo, se eu tenho admiração, é a alguma coisa, ou por alguma coisa, ou por alguém, certo? Quando eu digo assim, ó, estou admirada por tanta beleza, ó, por algo, tá vendo? Se eu tenho devoção, é devoção a alguma coisa, devoção para alguma coisa, devoção com alguma coisa ou por. Então, entendam que aqui no substantivo devoção, né, a devoção, eu tenho 4 preposições possíveis. E quem vai me dizer qual a preposição certa para usar? O meu contexto. Então, eu tenho a palavra medo, eu tenho a palavra respeito. Vamos aqui para os adjetivos. Necessário a alguma coisa, certo? Sempre que eu falar em necessário, então não é necessário de algo, é necessário a algo. Eu tenho acostumado, eu tenho nocivo, eu tenho agradável, eu tenho equivalente. E aqui no advérbio, eu tenho 2 exemplos, como por exemplo, longe de e perto de. Ó, longe de mim, achar isso aqui difícil. Então, o de, ele está acompanhando o longe, por quê? Porque a regência da palavra longe, do advérbio longe, exige essa preposição, tá certo? Então, só para recapitular, regência nominal nada mais é do que um complemento dado ao meu nome, o que vai ajudar a dar sentido ao meu nome, tá certo? Vamos usar alguns exemplos. Percebe-se a necessidade de uma educação melhor. Quando eu digo percebe-se a necessidade, é necessidade. O meu termo regente de uma educação melhor é o meu complemento. E como é que eu chamo complemento? Termo regente ou termo regido? Termo regido, é assim? Então, nós sabemos que aqui é o termo e aqui é o nosso complemento, certo? Ela é fanática por música, ela é fanática, mas não é fanática por qualquer coisa. Ela é fanática por música, e esse por música está completando o sentido da minha palavra fanática, certo? Então, nós já sabemos que esse complemento é o momento em que eu faço a minha regência, porque ela sempre é acompanhada de, olhem aqui, preposição. Lembram das preposições mais comuns? A, de, em, para, compor? Pronto. Nós temos aqui 2, né? O de e o por. 2 mais comuns. Tá bom assim? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse nosso conteúdo. Regência é um conteúdo muito simples. Basta que vocês lembrem as partes mais importantes desse conteúdo, que é o que seria um nome e o que seriam as preposições, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.